Nutron Cargill apresenta Café com Pens. Meus prezados, aqui estamos mais uma vez com o nosso Café com Pens, hoje aqui de um estúdio em Porto Alegre, e tenho o máximo prazer de ter comigo o Dr. Irineu da Costa Rodrigues, presidente da LAR, amigo de muitos anos, natural de Canguçu, depois esteve já em Pelotas fazendo técnico agrícola, agronomia, e em 73, formado, foi para o Paraná, como um daqueles tantos gaúchos que foram para o Paraná naquela época, né, na década de 70, trabalhando na Emater, a Carpa, chamada assim na época, e fez toda uma história naquele pedaço, naquele chão de Brasil, não é? Então, primeiro, muito obrigado pela distinção de estar aqui comigo, não é? Tenho certeza que todos que vão nos ver e ouvir ficarão muito agradecidos, não é? Então, a primeira grande pergunta é, quando você tinha 15 anos, lá como técnico agrícola, quais eram os seus sonhos, quais eram as suas ambições e o quanto elas coincidem com esse Irineu, hoje com mais de 70 anos, 30 anos presidente da LAR, uma instituição com mais de 25 mil funcionários, mais de 13 mil associados, com faturamento no ano passado superior a 22 bilhões de reais. E dentro de uma sociedade brasileira tão necessitada, como é que você se sente, Irineu? Que não deve ter sido uma jornada muito fácil, imagino, né? Professor Mário Pens, é uma alegria enorme estar aqui, um prazer realmente conhecer a sua trajetória profissional. Tantas vezes acompanhei o seu trabalho por esse mundo afora, especialmente pelo Brasil e no Paraná também. Foi assim que eu o conheci. Inclusive um filho meu trabalhando consigo, com a sua orientação. Grande amigo. Realmente sou natural da região da Campanha, de Canguçu, interior. Depois fui fazer 7 anos de colégio agrícola, porque era o ginásio agrícola e depois o técnico agrícola. E depois, aí sim, a Faculdade de Agronomia, que eu me formei em 8 de dezembro de 1973. Certo. E aí já estava desenhado que eu iria sair do Estado, porque o Rio Grande do Sul formava muitos profissionais. Santa Catarina não tinha nenhuma faculdade de agronomia. Verdade. O Paraná só tinha uma, portanto, havia uma carência muito grande de profissionais aí a partir do Rio Grande do Sul, no sentido do norte aí. Tanto é que na minha turma de formatura, 30% eram catarinenses, 30% eram paranaenses e 40% eram gaúchos. Verdade. De outros estados e até de fora do país. Mas a tua pergunta é objetiva. Aos meus 15 anos, eu estava no colégio agrícola. E eu pensava, sim, em poder fazer um curso de nível superior de agronomia. E depois que veio, quando já estava fazendo o curso de nível superior, que eu pensei, eu acho que é melhor eu sair do estado, tantos saíram, porque eu quero ser produtor rural. E com certeza, pensava até no Centro-Oeste, tem muitas oportunidades. Por essa razão, eu fiz concurso na Embrapa, fui chamado, e fiz na Carpa. Como eu fui já no mesmo ano, em dezembro, antes de Natal, eu já sabia que eu tinha sido aprovado na Extensão Rural do Paraná. Eu disse, é para lá que eu vou. Quando eu já estava trabalhando no Paraná, veio até o presidente da Embrapa, na época, me telefonou, o Dr. Eliseu. Sim, grande Eliseu, né? Grande Eliseu, já estava previsto que eu iria ficar 6 meses em Brasília fazendo um intensivo de inglês e eu iria fazer pós-graduação em Carolina do Norte. Isso. Digo, não, como eu quero ser produtor rural, eu vou cumprir aqui com o meu dever de dar ao Estado um pouco o que ele investiu em mim. E assim eu acabei ficando na extensão rural por 6 anos. E daí depois já entrou no sistema de cooperativas, envolvendo então já como administração e já como líder, não é? Em 74 a 79, 80, não lembro bem, eu fiquei na extensão rural. 3 anos em Matelândia como técnico local e depois como líder da Emater, da Carpa, na época, em Cascavel, que era a região mais pujante do estado. Certo. Aí me convidaram para ir a Londrina, porque lá tinha o IAPAR, para fazer uma interface com a pesquisa.
com o Raul Juliado, que foi o primeiro presidente do IAPAR, e depois me convidaram a ir para Curitiba, e eu pensei, não é o meu caminho. E aí, realmente, eu saí para arrendar terras, eu já tinha um sítio em Matelândia, já criava suínos, Sim. ciclo completo, e tinha gado leiteiro. E também o Banco do Brasil me pediu para fazer alguns trabalhos especiais de avaliação para o banco. Então, eu virei um profissional liberal, mas a atual Frimeza, que se chamava Sudicop, ela entrou em dificuldades. E eu fui para uma reunião representando a atual Lar com o presidente da época, numa reunião em Francisco Beltrão, e daquela reunião eu saí presidente da Sudicop. Da Sudicop. Fiquei por 2 anos e meio. Uhum. E depois, na sequência, você sabe que todo o trabalho... Por que eu fui para a Sudicop? Porque ela entrou em crise. Está paralisada. Eu fui resgatar. Quando você vai resgatar uma empresa e uma cooperativa central, você tem que botar muitas coisas no eixo. E aí eu me incompatibilizei com o presidente da cooperativa de Toledo, que se chamava Copagro, e eu não quis continuar como presidente, embora eu pudesse ter continuado. Claro. Mas eu achei que não. E essa Copagro, inclusive, depois ela acabou entrando em liquidação, uma gestão assim... muito de risco, vou chamar assim, e hoje, depois a maior cooperativa do Paraná acabou incorporando. Então, quer dizer, eu também tive uma encrenca com alguém que foi mal sucedido depois. Portanto, não me sinto culpado disso. E aí, saí então da atual Frimeza e fui por 3 anos, de 84 a 86, eu fui diretor-secretário da atual Lar, que se chamava Cotrefal. Como se fosse o vice-presidente. Mas eu sentia que estava muito devagar, não andava, pequena propriedade, dependendo só de grãos, muito mal estava iniciando suínos e leite pela Frimeza. Certo. E eu digo, eu não vou, nos melhores anos da minha vida, não vou me frustrar aqui na diretoria dessa cooperativa. Com filhos pequenos, eu digo, eu vou dar uma atenção para eles, vou continuar arrendando terras, que é o que eu fazia, no Paraná, cheguei a plantar ali 450 alqueires, o que dá 1.100 hectares arrendado. E fiquei 3 anos, mas no conselho de administração da atual Lar. E aí, quando houve a necessidade do presidente, que ele desejou sair, ele tinha, na época, já um vice-presidente que ele gostaria que fosse o sucessor dele, mas os associados não quiseram, né? E aí foram atrás de mim e eu cheguei e falei, não, tudo bem, mas eu saí porque a cooperativa não estava andando, estava muito devagar. Se eu for ser presidente, vai ser para revolucionar, vai ser para buscar a viabilidade das pequenas propriedades que precisa diversificar, precisa de tecnologia e precisa industrializar. E foi o que eu fiz. Na época foi uma revolução, porque ela tinha 1.700 funcionários e reduziu para 600 funcionários. Não me diga. Como forma de alinhar a cooperativa. E a partir dali, fazendo projetos, conquistando equipe, engajando, estudando muito e planejando, aí saíram uma série de indústrias, e por isso que a Lar hoje tem a dimensão que ela tem. Mas ela está há apenas 23 anos na avicultura, e ela bate hoje 1.030.000 frangos por dia, trabalhando inclusive de segunda a segunda. Nós temos 2 plantas que já batem sábado e domingo. Porque eu não consigo enxergar uma indústria não trabalhando 100% do tempo. Sim. E eu digo para os nossos associados, que são às vezes pessoas mais simples, hoje já não são mais, que um caminhão grande, ele não vai trabalhar 5 dias por semana. Ele tem que rodar 24 horas, 7 dias por semana. E uma indústria não é diferente para ela ser competitiva e diminuir custos. E é assim que a Lar trabalha. E é interessante, né? Porque como todas as cooperativas, a história da Lar, Cotrefal, né? Foram com aqueles 53 produtores. E quando eu vi que o lema da Lar é um por todos e todos por um, eu acho que isso é um lema da próprio cooperativismo, não é? Quer dizer, se associa porque individualmente é complicado de avançar, não é? E vocês trazem isso,
eu diria assim, no DNA da companhia, né? Ou da instituição, desde sempre buscando uma integração. Hoje, com 25 mil funcionários, mas quando você assumiu a LAR, a gente, quando busca informações sobre a LAR, isso tudo foi meio que bem pensado no longo prazo, né? Quer dizer, era uma cooperativa de grãos, depois já tinha suínos, gado leiteiro, e depois que chegou o frango, quer dizer, nada foi feito tudo junto. Poderia dizer que foram ondas, não é, que a cooperativa teve para chegar onde chegou. Foram ondas. Nós podemos até classificar como 6 grandes ondas, como então. 6 décadas, né? Bom, primeiro que essa cooperativa ela foi fundada nos anos 60. 4 dioceses do estado do Paraná, portanto 5 bispos, foram até o governador do estado pedir terras para fazer uma colonização. E o interesse era levar agricultores do sul do país, naturalmente católicos, e por sinal de origem alemã. Então eles foram, são 55 pequenos agricultores que fundaram a cooperativa. Então, e ela foi fundada no dia 19 de março de 1964. Então eles foram, como a gente diz, muito pequenos agricultores, um assentamento da Igreja Católica, e eles foram para longe de tudo e perto do nada, porque eles chegaram lá na boleia de caminhão, muitas vezes a esposa grávida, mas já levando um casal de suínos, uma vaca leiteira, levando um cachorro, tudo. E foram para baixo da lona. Tinha uma casa de acolhimento lá, mas era muito temporário. Eles foram no meio da mata virgem, né? Então tem histórias extraordinárias. Tanto é que as primeiras reuniões da cooperativa eram feitas em alemão, atas, inclusive. O padre era José Bax, José Natalino Bax, ele era de Santa Cruz do Sul. E ele foi o gerente da colonização, ele que acolheu e tinha o objetivo de formar uma cooperativa. Então, cada vez que esses agricultores que iam do Rio Grande do Sul para lá, da região das Missões, Santo Cristo, por ali, quando eles iam pagar as parcelas de terra, o padre separava um pouquinho de dinheiro para fundar a cooperativa. Numa ideia do Papa João XXIII, que as pequenas economias tinham que se associar para se viabilizar. Então, tem até um lema aí, para não estender muito a conversa, dizer que foi por aí. E muito depois eu fiquei sabendo, por que 19 de março? Que é o próximo domingo, né? Dia de São José, pai domingo de Maria. Certo. E ele se chamava Padre José. Natalino, porque é véspera de Natal. Certo. José Natalino. Ninguém tinha falado até hoje isso. Mas tem alguma coisa diferente. Por que 19 de março? Dia de São José. José Bax. E era natalino, véspera de Natal. Provavelmente o nome que os pais dele deram para ele, em Santa Cruz do Sul, natalino porque José, dia de São José, natalino, véspera de Natal. Algo assim, né? Certo. Não é natalino, pascualino. Pascualino. Véspera então de Páscoa, pascualino. Antecedendo a Páscoa. Isso, né? Então, mas tudo isso assim eu fui pensando, tem alguma coisa que faz sentido. Claro, ele faleceu, não consegui checar isso com ele, né? Eu cheguei a conhecê-lo, assim? Mas logo ele faleceu. Eu conheci ele quando eu era agrônomo de Emater, naquela região. Então, essa história. Aí, derruba a mata, planta milho na coivara, cria suínos, depois mecaniza a lavoura, já nos anos 70, aí vem o binômio soja e trigo. Aí, até os anos 80, era a terceira onda, ainda era soja, né? E já nos anos 90, com a atual Frimeza, então começou uma pequena suinicultura e uma pequena atividade leiteira. Quando eu assumi, em 91, então fazem 32 anos, né, viabilizar as pequenas propriedades. Então, criei um projeto de cultura da mandioca, até para substituir o algodão que tinha passado, com uma indústria de amidos de mandioca. E uma indústria de hortigranjeiros, que teve uma aceitação, mas atendia muitos poucos agricultores. Sim. E na época já tinha
quase 5.000 associados. Ah, já era grande, então. E aí eu percebi que muitos queriam ampliar a suinocultura e a produção de leite. Mas, na época, o produtor ele bancava a criação de suínos de ciclo completo. E, seguido, entrava em dificuldade, né? Quando o preço estava ruim, o custo subia. E aí nós achamos por bem de fazer uma integração, onde a cooperativa assumia, então, o risco, blindava o associado, e começamos a fazer a criação por fases, né? Os iniciadores para especializar e os terminadores. Sim. E hoje tem 3 fases, né? Porque Porque agora nós temos os crecheiros, certo. né? Já temos aí quase 20 associados que são crecheiros, né? E a nossa suinocultura evoluiu muito. Hoje nós temos praticamente em torno de 1 milhão de suínos por ano. A LAR tem matéria-prima suficiente para um abatedouro de suínos. Mas, claro, não vamos fazer porque estamos integrados na Frimeza, Sim. que nos atende bem. Mas aquelas indústrias de mandioca e hortigranjeira, a gente foi descontinuando quando entrou a avicultura. Sim. E aí todo mundo amplia a suinocultura, a atividade leiteira cresce, um programa de ovos comerciais que hoje atende 100 associados. E frango, hoje nós temos 1.350 associados produzindo frango. Mas, assim, são criações grandes. Tem avicultores nossos hoje com 16 barracões, e todos novos, porque é uma avicultura jovem. A LAR está na avicultura há apenas 23 anos. Sim. Então, hoje é muito forte a área de grãos, sem dúvida, mas suínos ampliou muito, leite que se especializou um pouco mais, concentrou em alguns produtores com maior volume, mas a avicultura, dá para dizer assim, que explodiu no bom sentido, né? Mas antes disso, há 23 anos atrás, eu tive a iniciativa de levar a LAR para o Paraguai. E há 20 anos para o Mato Grosso do Sul. Então, hoje, por que isso? Porque a nossa região claramente não ia ter milho suficiente para a nossa necessidade. E sempre você também tem que vender um pouco de milho, porque a pressão de venda do associado na safra, a cooperativa não tem caixa, então você tem que vender um pouco. Então, hoje nos abastecemos de milho também no Paraguai e no Mato Grosso do Sul. Hoje, a agricultura de grãos do Paraguai já é maior que a agricultura de grãos do Paraná. Não me diga. E a agricultura de grãos do Mato Grosso do Sul já é 5 vezes maior, 4 ou 5 vezes maior que a agricultura de grãos do Paraná. Ou seja, a LAR foi muito bem sucedida no Paraguai e também no Mato Grosso do Sul. Por mais que a gente pudesse ser futurista lá na década de 70, né, seguramente nós, daquela época, não podíamos imaginar isso, né? Eu me lembro que na escola se falava em 1.000 quilos por hectare de milho, né? 2 safras nem pensar. Mas vocês no Centro-Oeste e no Oeste Paranaense, mais especificamente, também foram responsáveis pelo plantio direto, né? Que é outra coisa importante da nossa... Nessas chamadas ondas, que eu pulei um pouquinho, eu falei em 6 ondas, talvez na 4ª onda, que nós ainda estávamos só com grãos do binômio soja e trigo, depois que entrou o milho, com a mecanização, aí veio a erosão, a ameaça da erosão. E aí nós começamos primeiro as microbacias, para que a gente não respeitasse fronteira entre os agricultores. Então, as microbacias, as curvas de nível, elas saem de uma propriedade e passam para as demais propriedades, né? As propriedades não têm mais cerca. Não tem, exatamente, para proteger o solo. Mas aí o plantio direto foi, eu acho que assim, o que fez a grande diferença. Sim. Porque com o plantio direto também veio o plantio na palha, aí sim a conservação do solo se consolidou, né? E hoje os solos são muito mais férteis hoje do que eram no passado. Sim. E certamente serão muito mais equilibrados em termos de nutrientes, nutrição para as plantas, daqui para frente do que é hoje, porque nós estamos refinando a questão do uso do solo. E nesse ano a LAR chamou para si, podemos dizer assim, mais uma pequena onda, que é a agricultura biológica e regenerativa. Certo. Então, nós estamos atrás de como a gente combinar um pouco o uso de defensivo agrícola com defesa biológica e também de regenerar o solo,
para que a gente venha efetivamente não só garantir uma fertilidade maior, mas garantir que a gente venha a ter cada vez menos safras frustradas. O ano passado frustrou muito, uma seca muito forte. Sim. Esse ano a seca que deu aqui no Rio Grande do Sul, ela, para quem plantou mais cedo, atingiu um pouco o Paraná também. Ah, também. Mas lado a lado, teve propriedades que produziram 40 sacos por hectare de soja e teve propriedades que produziram 70 sacos. Sim. E qual é a diferença? Enraizamento, profundidade, onde a raiz consegue buscar a umidade, a água e os nutrientes também. Então, acredito que nós vamos viver uma onda agora de uma agricultura, vamos chamar assim, regenerativa, menos química. É importante, o químico é importante, o adubo, o fertilizante químico é importante, mas não adianta só o adubo se o perfil do solo não estiver corrigido, estiver compactado, porque a raiz da planta não aprofunda. Certo. Então, nós que somos agrônomos, né, temos a obrigação de saber disso aí. Mas voltando, né, então, a LAR já teve indústria de algodão, teve de mandioca e de hortigranjeiros. Hoje não. Hoje nós temos suínos, leite, frango e ovos comerciais e, lógico, soja, milho, trigo, sorgo, um pouco de cereais de inverno de forma bem abundante. Sim, um grande investimento numa unidade de soja é no Mato Grosso do Sul, não é? Nós temos já, anterior a eu ser presidente, já em 82, 84, já tinha uma indústria de soja em Céu Azul. Sim. É claro que ela foi já modernizada por 3 vezes. A indústria que tem hoje em Céu Azul, ela é moderníssima. E todo equipamento você acaba tendo que mudar, porque sempre tem equipamentos mais que extraem mais óleo do soja, enfim, isso faz parte da evolução do processo industrial. E uma indústria em Carapó, no Mato Grosso do Sul, de soja. Então, hoje a LAR tem 2 indústrias de esmagamento de soja, uma no Paraná e uma no Mato Grosso do Sul. Tem 4 indústrias de abate de frango. A primeira nossa, que já tem 23 anos, que é Matelândia, que abate 430 mil aves dia. A segunda em Cascavel, que era da antiga massa falida Chapecó. A terceira em Rolândia, no norte do Paraná, ao lado de Londrina, que era da Grangeiro, nós adquirimos. Sim. E depois, no processo de intercooperação, nós absorvemos a avicultura da Copagril, que é uma cooperativa vizinha, que não conseguia crescer na atividade e hoje, se não tiver escala, também não dilui custos e não fica tão viável. Então, ela preferiu investir em uma indústria de soja e a LAR absorveu a avicultura da Copagril, cooperativa vizinha. Então, temos 4 plantas de abate de frango e até o ano que vem, inaugurando mais 2 indústrias de rações, vamos ter 8 indústrias de rações, que é misturar milho, farelos e os micronutrientes, que é a sua especialidade. Sim. E biodiesel e etanol? Nós temos biodiesel no Mato Grosso do Sul, Sim. naquela planta de Carapó. Sim. Etanol tem hoje grandes players do mercado, no Centro-Oeste, mas também no Paraná, e é um investimento muito intensivo em capital, não é ainda para o nosso tamanho. No Mato Grosso do Sul já vai ter a terceira indústria de etanol do Vamos milho. ter até, inclusive, aqui no Rio Grande. Eu acho que onde tem milho é importante, né, de ter esse processo. Claro, aí o milho vai ficar mais disputado para a pecuária gaúcha, né? Então tem esse viés aí. Não, mas tem o DDG. Não, o DDG, você sabe muito bem, melhor do que eu, você pode utilizar um pouquinho mais os suínos, muito pouco na avicultura e um pouquinho mais na bovinocultura do que na suinocultura. Pelo que nós testamos lá, você não consegue usar DDG muito acima de 5% na ração. Ele vem com um bom subproduto, né? Mas a gente tem que ter muita clareza de que são coisas distintas, né? Laranja e abacaxi não se comparam, né? Então tem razão, concordo com isso. Eu queria levar para uma outra linha a nossa conversa, que é uma coisa que eu particularmente tenho me preocupado bastante. Nós estamos vivendo no meio rural, naturalmente em todo o mundo, mas também no Brasil, uma saída das pessoas do meio rural para o meio urbano. Então o mundo está se transformando em produtor
para consumidor. Vale para o Brasil, como vale para todos os lugares do mundo, né? A nossa população rural hoje, em torno de 15%, mais ou menos. A grande pergunta que eu faço para você, Irineu, com todos esses 25 mil funcionários, com todos esses, nós necessitamos que esse conjunto continue a andar. Como é que a cooperativa tem participado nos processos de sucessão familiar? Como é que a cooperativa tem se envolvido antes da nossa conversa? Nós iniciamos um pouquinho essa conversa de atrair os jovens ou mantê-los na propriedade, não mais como produtores rurais, mas como empreendedores, como empresários. Quais são as preocupações que a cooperativa tem, que são preocupações, porque millennials e os centennials que estão aí, não é? Eles têm visões de vida muito diferentes das nossas, não é? Quais são as cautelas e preocupações com esse futuro? Eu queria tratar aqui de dois pontos que são fundamentais dos princípios do cooperativismo, dos 7 princípios. O 5º princípio é educação. O 7º, interesse pela comunidade. Então, no pilar educação, com o guarda-chuva não, com a questão da inovação, da melhoria contínua, portanto, estudar continuamente, nós acreditamos que nós damos uma virada na LAR ao longo dos últimos anos, ao ponto que hoje diversos engenheiros agrônomos e médicos veterinários saíram do nosso corpo de funcionários, e você conhece muito bem o médico veterinário Milton Bortolini, que era gerente de pecuária, sim, e ele saiu, inclusive, para ser produtor de grãos, sim, e não de pecuária. Nós temos um outro médico veterinário que está no nosso conselho, que ele é produtor de ovos comerciais integrados com a LAR e terminador de suínos, e produz feno, pequena propriedade. Eu lembro assim, na vizinhança desses dois, tem 2 engenheiros agrônomos, um produzindo frango, aliás, os 2 produzindo frango. E eram funcionários da LAR. Então, e assim nós temos assim centenas de casos de filhos de agricultores e até funcionários da LAR que tinham emprego na cidade, deixaram e voltaram à propriedade dos pais. Ou para cuidar de um aviário, de uma terminação de suíno, ou até na agricultura. Como gerentes nossos, que aconteceu isso. Então, para mim, isso está muito claro. E isso sempre teve no nosso planejamento. Há sucessão quando tem renda. Se não tiver renda, não tem sucessão. Verdade. Porque se não tiver renda, vai se empregar na cidade, sim, que tem o conforto do meio urbano. Sem dúvida. Né? Agora, se tiver renda, o meio rural também hoje tem internet, tem tudo. Né? E na nossa região tem muito asfalto, sim, na porta das propriedades. Está progredindo muito. Tem municípios que já fechou 100% ou estrada empedrada ou asfaltada. Não tem lugares que o prefeito não precisa mais moto-nivelador. Que, aliás, é um veneno, né, para mexer com as estradas e causar erosão. Né? Como engenheiro agrônomo, trabalhei em matéria, eu passei muito por isso aí. Então, eu acredito que na LAR essa questão de sucessão é algo que nós já alcançamos. Não é uma página virada, porque é uma página que precisa continuar sendo escrita assim, de uma forma muito, muito pragmática. Né? Mas, para nós está muito claro isso. A LAR tem sido sempre... ganha os prêmios de cooperativa mais inovadora do país. Somos a cooperativa que mais emprega no país, a mais inovadora, e talvez, se for olhar a questão de governança, no ESG também, a questão ambiental, eu acredito que a LAR assim, estaria muito bem posicionada. Pelo tamanho dela também, era a 20ª cooperativa do Estado, quando eu assumi, hoje é a 2ª do Estado. Então, ela progrediu de uma forma assim, muito planejada e pensada. Mas essa questão do pilar educação, eu acho que é onde... é onde a LAR trabalha fortemente. Ao ponto que nós temos diversos grupos. Eu mesmo estou participando de um grupo, somos 20 e poucas pessoas do staff
superior da cooperativa, onde nós vamos nos reunir na próxima segunda-feira, às 7h30, e na próxima quinta-feira, às 7h30, portanto, daqui uma semana, para nós, no sistema de Cumbuca, discutir vocês um usam. livro. Certo. Estuda muito. A Isso LAR, ajuda. Universidade Corporativa... Era até uma pergunta que eu queria. Onde é que entra a universidade corporativa dentro desse contexto, que me parece que faz tudo parte, né? A ideia de universidade corporativa já tem há 10 anos funcionando, mas que nós realmente podemos bater no peito e dizer que temos já faz mais de 6 anos. Nós formamos agora, questão de menos de um mês atrás, 2 turmas, as 2 turmas somando das 50 graduados de nível superior em gestão industrial. Funcionários nossos de diferentes cidades, e homens e mulheres, fizeram esse curso. Começaram 70 e poucos funcionários, mas que concluíram o curso foram 50, número redondo. Então, nós temos hoje na cooperativa 50 graduados especializados em gestão de indústria. Nós estamos hoje, devemos estar com 74 também se graduando num curso que nós chamamos bacharel na área de agronegócio, onde com a universidade, com a PUC, Universidade Católica de Toledo, onde nós desenhamos um currículo, né, com matérias da agronomia, da veterinária, da engenharia, de produção e da administração. Então, nós vamos estar formando, se todos persistirem, 74 graduados com nível superior. Quem não conseguiu estudar agronomia ou veterinária vão ter esse diploma de 3º grau, de nível superior. Sim. E são agricultores, Certo. que vão estar lá no dia a dia. E o impressionante é que tem associados aí com meia-idade, tem esposas de associados e tem filhos e filhas de associados. Qual era o objetivo? Era de dar um preparo assim, amplo, não para eles serem profissionais, para sair dando consultoria, não, para eles compreenderem melhor a tecnologia que está chegando até eles, digitalizada, a especialização de médicos veterinários, de agrônomos, que cada vez estão falando de temas mais apurados. Então, é aí que entra a LAR, Universidade Corporativa. Já eu citei 2 cursos aqui importantes, mas não são só esses. E no 2º semestre do ano passado, nós também inauguramos a LAR Escola de Formação, um belíssimo local, que aí tem um outro sentido, que é fazermos cursos de pequena duração profissionalizante. Então, um local que, inclusive, tem dormitórios assim, qualidade espetacular, pode internar por uma semana, por 3 dias, e ali são coisas específicas, muitas vezes um curso de liderança, Claro. né? Ou um curso voltado às mulheres. Na LAR hoje já passa de 20% do nosso quadro de associados já são mulheres. E funcionários 48,5% do nosso quadro são mulheres. Então, nós temos uma riqueza muito grande na cooperativa. E eu acredito, assim, que todo mundo engajado, todo mundo sabendo o que a LAR pensa, para onde estamos caminhando, ao ponto que nós estamos com o trabalho lá concluído, para nós termos uma estratégia de comunicação interna, externa e também na marca LAR, e institucional também. Então, nós estamos com esse trabalho concluído, vamos estar validando ele proximamente e, a partir daí, colocando em prática, para a cooperativa se comunicar melhor, principalmente internamente. Esse é um problema, né? Porque com o associado, a LAR se comunica muito bem. Nós temos os nossos comitês por atividade, os cooperáveis, por exemplo, são 9 comitês que se reúnem a cada 4 meses. Onde a diretoria, a área técnica, vai até o grupo de integrados de frango falar para eles do que tem no momento, que precisa ser implementado com mais conhecimento, né? Então, o que a LAR pretende? A LAR pretende aumentar o seu estoque de conhecimento. E isso motiva muito as pessoas para participarem
e motiva muito os jovens, né, e os milênios, né? Sim. Porque assim, o jovem também às vezes ele vem com a cabeça um pouco diferente, mas na medida em que ele está para contrair matrimônio, ou que ele contrai matrimônio, ele também passa a pensar diferente, porque ele tem que suprir, né, a sua família. Certo. Então, também muda um pouquinho esse sentido Claro. de não muita responsabilidade Sim. no começo, que é muito natural. Sim, passamos por isso. Mas, de qualquer maneira, né, quando a cooperativa cria toda essa oportunidade, eu também vejo a importância que tem a cooperativa de se reinventar. Porque esses jovens, como lá o Irineu, que não queria passar o resto da vida fazendo a mesma coisa, a cooperativa está criando vários Irineus, que deverão ser atendidos, né, nos seus anseios, nos seus desejos, e isso traz a cooperativa para cima, né? Elevar a barra pelo conhecimento, eu acho que sempre vai ser uma grande conquista, né? E sempre o associado ou funcionário, ele quer conversar, ele quer ser ouvido. Isso. Então, se a gente não criar fóruns Isso. onde ele seja ouvido, com Isso. toda a transparência, Isso. e agora na Laro mudou o primeiro vice-presidente, ele achou por bem de sair, ele ficou 20 anos como primeiro vice-presidente, para abrir espaço para um associado mais jovem, um líder mais jovem, né? Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação de ter as coisas muito entendidas dentro da cooperativa, ao ponto de que eu falei na Assembleia, de que o associado que estava chegando para ser vice-presidente, ele era do conselho, e ele não ia encontrar naquele meio novo nada que ele já não soubesse. Certo. Quer dizer, não tinha nada que seria surpresa para ele, que pudesse até não agradar muito. Não, tudo o que a diretoria da Lar faz, tudo é de absoluto conhecimento do associado, ou pelo menos da liderança. E realmente ele está já com a gente há um mês e meio, né? E esse dia ele me deu um feedback, olha, realmente, tudo que eu sabia no conselho, que vocês contavam, é o que eu estou vendo, não tem nada de surpresa. Então isso também compromete as pessoas, daquele sentido de pertencimento, engajamento, pertencimento. Eu acho que são palavras que a gente tem que pensar muito sobre elas e ver como criar um ambiente para que isso aconteça. E quando eu vejo tudo que você está dizendo, não é? E olhando de fora para dentro, qualquer instituição ela só se torna mais perene quando sustenta um princípio de cultura, né? Eu acho que as cooperativas elas têm muito disso, né? É o mesmo CEO, é a mesma pessoa que está envolvida há tantos anos, não é? Então os jovens que vão entrando dentro do processo sabem qual é a regra do jogo. Como o senhor diz do seu vice-presidente, ele não estava na administração, mas nunca deixou de conhecer a cooperativa, né? Isso, do meu ponto de vista, é importante. Tem que se fazer um esforço muito grande para que isso aconteça no dia a dia, isso seja colocado à prova e isso seja assim notado e comprovado por todos, que é assim que funciona. Sim. Agora, só um parêntese, né, professor Mário, eu não queria ter ficado tanto tempo na Lar. Eu queria ter ficado 3 mandatos, portanto 12 anos, que eu queria dar essa virada que deu na Lar. Mas precisou um 4º mandato, porque no 3º nós estávamos iniciando o projeto de frango, ele estava assim, dando os primeiros passos e era bem difícil. E também eu tinha um vice-presidente, que ele é muito conhecido, o Manfred Alfonso Dazenbrock, ele hoje é o líder da Sicredi Nacional, que ele seria o meu sucessor. Mas quando ele foi para o Sicredi não abriu mão dele mais, ao ponto de que ele é o líder do conglomerado Sicredi do país. Ficou com ele a responsabilidade. Então eu perdi o meu sucessor e, em vez de ficar 4 anos, eu já estou há 8 anos, agora indo por nono mandato, portanto 9 vezes 4, né? É um período muito longo. Mas eu também eu tive assim a felicidade, estou muito feliz por isso, e honrado também de ter passado para meus 2 filhos, o meu filho
Primeiro, ele é médico veterinário, o segundo é engenheiro agrônomo. E os meus arrendamentos, que eu sempre arrendei terras, hoje eu tenho áreas próprias também, no Mato Grosso do Sul, a sucessão está feita. Certo. Né? Nós nos reunimos mensalmente para discutir o mês, o planejamento. Nós temos uma holding, né? Por sinal, uma empresa gaúcha aqui, que é a nossa, que nos dá assessoria, Sim. né? Extraordinária, com muitos bons profissionais, para mim é a mais qualificada do país. Então, assim, a sucessão, na minha atividade particular, ela está resolvida. Sim. Ela, de certa forma, já não precisa de mim, embora meus filhos não abram mão sempre do mês a mês a gente se reunir, né, e medir o resultado, e planejar, e dar sequência. E sempre tem coisas novas para serem discutidas, que, na verdade, não é um dia do mês, isso quase todo dia. Hoje, na área, no meio digital, é muito fácil de fazer isso. Eu sei bem disso porque o Irineu Júnior nos deixou exatamente com o propósito de passar a tomar as ações de algumas atividades da família. Ele trabalhou no Tronco Argil, sim, né? Sim, foi um grande jovem amigo, né? Seguramente ele estará vendo depois e eu deixo aqui a minha boa lembrança. Andamos alguns quilômetros para aquele Paraná juntos. Se o senhor tivesse uma bola de cristal, quais são as novas grandes oportunidades para a LAR? Eu sei que, inclusive, me disseram que o senhor é muito discreto com as perspectivas de futuro da LAR, mas se eu pudesse invadir um pouquinho essa privacidade, quais são as novas perspectivas para uma cooperativa que só tem que andar para frente? Não é? Ela hoje faz parte, Medianeira como era em 64, e o que é aquela região? Cada vez que eu desço em Foz do Iguaçu e vou a Toledo, as comunidades vão se aproximando, né? O próprio frigorífico, quando foi lá instalado no caminho para Toledo, parecia que estava isolado. Hoje, tudo se constituiu uma região mais ou menos urbana. Quais são as visões do Irineu para esses próximos anos da cooperativa? A nossa região é muito pequena e, de fato, nós estamos perdendo cada ano áreas agricultáveis, né, para o meio urbano, ou para industrial, ou para novas instalações de pecuária, de pequeno porte, suínos ou frango. Então, as áreas de lavoura estão diminuindo muito, né? Isso é uma grande verdade. Nós temos um planejamento, você fazemos para 10 anos e corrigimos a cada 5 anos os rumos, os números. Nós não temos, assim, nada muito previsto em termos de uma nova atividade, de uma nova indústria. De nós crescermos de forma vertical. Temos uma suinocultura, vai aumentar um pouco. Temos avicultura, vai aumentar um pouco, mas o mercado às vezes nos limita. Nós também não vamos estar assim aumentando a produção em 20%, 30%. Acho que não vai acontecer isso aí, porque o mercado... Nós já estamos hoje com alojamento acima do previsto no Brasil. Isso é um problema Sim, para o setor. para né? todo mundo. Outras atividades, eventualmente, podem surgir. Vamos dizer, peixe, por exemplo, todo mundo nos pede peixe. Não é a hora. A LAR vai fazer? É provável. Quando? Não é assim no curtíssimo prazo. Agora, queremos avançar em grãos. E aí o nosso avanço é no Mato Grosso do Sul e é também no Paraguai. Se bem que a LAR Paraguai não consolida o balanço na LAR Brasil. São balanços separados. Então, quando olha o faturamento da LAR próximo de 22 bilhões, é só a LAR Brasil. Certo. Se incluísse o Paraguai, teria uns 2 bilhões a mais, né? Seguramente. Então, vamos ficar limitados só ao Mato Grosso do Sul? Provavelmente não. Provavelmente a LAR vai crescer um pouquinho em direção ao MT, ao Mato Grosso. Mas isso não é uma obsessão. O que nós queremos agora é fazer melhor o que já fazemos, acreditamos bem feito. Por isso que as escolas, né? E nós temos 4 escolas lá dentro de nós, né? A questão da cultura, por exemplo, isso que nós vamos nos dedicar muito, porque é só nós, assim, com mais conhecimento, e quando se fala mais conhecimento, não é só conhecimento técnico, não é só conhecimento de gestão, é cultural também.
Você precisa, às vezes, para compreender algumas coisas, você precisa enveredar um pouco mais o que acontece no mundo, por que acontece, o que aconteceu no passado. O que acontece hoje está explicado pelo passado, Sim. pela história. O que acontece hoje vai balizar o futuro, não tem dúvida. Não Os tem conflitos, tudo se repetem. Se fala na guerra da Ucrânia hoje, mas se você for olhar em 1961, quando a União Soviética quis botar os canhões lá em Cuba, né, direcionado ao Aos Estados Washington, Unidos, né, aos Estados sim. Unidos, é o que, de certa forma, queriam botar hoje os canhões na Europa direcionados à Rússia. Às vezes a história se repete. Se repete. Nada justifica a guerra na Ucrânia. Só que ela tem precedentes históricos, né, que a gente precisa compreender. Então, tem uma nova geopolítica que precisa ser entendida. Isso define, muitas vezes, o rumo dos negócios, né? Seguramente define. Toda essa questão econômica, né, que está aí, toda essa questão hoje política que a gente vê aí, que me preocupa muito, né? Parece que o brasileiro não se orgulha das suas coisas, né? Ele tem que destruir as suas coisas. Eu estive recentemente na Argentina. A Argentina protege os seus cidadãos, as suas atividades. O Brasil gosta de, quando tem uma coisa errada, multiplicar por 10, né? Essa questão aqui na Serra Gaúcha, das vinícolas, dos arrozais lá em Uruguaiana, eu acho que isso tinha que ser melhor tratado, isso aí. Ver com clareza o que está acontecendo, mas não querer destruir duas cooperativas. Eu sou presidente de uma cooperativa. Fico extremamente incomodado quando querem virar os canhões em cima de duas cooperativas vinícolas aí, que são orgulho do país. Eu acho que, então, me preocupa um pouquinho esse sentido, né, do brasileiro gostar de falar dele, mal dele mesmo, né? Tudo aqui nós somos culpados, tudo. Não gosto disso aí. Eu acho que aquele complexo de vira-lata, né? Isso, Isso é uma exatamente. coisa absurda, isso aí. Absurdo. O argentino não tem complexo, Sim. tem complexo de orgulho, Sim, né? sim, De sim. se vender, né? Sim. Não, e neste caso especificamente aqui da Serra Gaúcha, né, são famílias que ajudaram a transformar uma região que, se ficasse da maneira com que os italianos ali chegaram, teria sido uma desgraça, porque os italianos, desde a chegada, se insubordinaram com tudo que de difícil eles encontraram. Então, eles não podem ser julgados da maneira que estão sendo julgados por um fenômeno que, inclusive, está sendo discutido, né, se é verdadeiro ou não. Mas pôr em jogo uma história de uma instituição de uma maneira relativamente simples, não é? Isso, para nós brasileiros... A minha esposa está lendo um livro sobre a Dinamarca. Ela tem me passado agora textos. A autora só enaltece o país. Só enaltece o país. Tudo parece que é melhor lá, de acordo com a autora. E Quem é que tem esse livro escrito em português? E aqui o agro salva esse país. Nós somos uma plataforma de alimentos para o mundo. Sim. E, seguidamente, tem gente que procura defeitos em nós para nos diminuir. Sim. A gente tem que se dignar com isso aí. Sim. É hora de nós vermos quais são as marcas de vinho que estão sendo judiadas Sim. aí e nós passarmos a consumir. A consumi-las. A consumir. Eu vou botar nas redes do mercado da cooperativa só as marcas dos produtos gaúchos que estão sendo aqui judiados como forma de ajudar. Tem que ser assim. E um contraponto. Eu não sei porque que a própria imprensa gaúcha, tudo bem, é muito vinculada a grandes redes nacionais, mas eu acho que tem que se dignar um pouco. Sim. Tem que fazer um contraponto nisso aí. Não é bem assim. Eu estive recentemente em Mendoza, na Argentina, faz uma semana. Quem é que na vindima lá, quem é que vai colher uva lá? São mulheres bolivianas, com aquelas roupas coloridas, aqueles vestidos compridos. Estão lá no meio dos parreirais colhendo uva. Será que tem banheiro lá? Como é que elas fazem necessidades com aqueles vestidão comprido lá? Agora, eu acho que o argentino critica, isso não critica.
Então, nós temos que dar nossos passos e ir arrumando o cargueiro na estrada, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, as abóboras se arrumam no caminho. E não descer marretando aí e causando aqui quem sabe até uma depressão. Todo processo que se generaliza e se vulgariza, as consequências não são boas, né? Não são. Eu queria fazer como última pergunta, essa nossa conversa aqui, nós poderíamos ficar aqui por horas e tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo vai adorar, não é? Espero. Mas, especialmente nesse final agora, com todas essas preocupações, e o senhor sempre foi uma pessoa otimista, quantas vezes discutimos assuntos, né? Bom, só para avanço da LAR é feito por quem é otimista. Não pode ser feito por um presidente ranzinza, retroativo, não é? Mesmo com todas essas dificuldades, o Brasil vai se justificar como real celeiro do mundo, o Brasil vai dar essa volta para dizer ao mundo o que fazemos de bem, mesmo com todos esses fatos acontecendo no momento. A gente terá maturidade como país e como cidadão para dizer, vamos parar com isso e vamos começar uma nova fase em busca da consolidação do país como uma grande nação? Eu penso, o que nos falta é narrativa, né? Nós contarmos lá fora o que nós somos, essa narrativa nunca existiu. Houve alguns momentos que melhorou, mas nunca existiu. E eu acho que nos dias atuais está mais difícil ainda, pelo perfil dos governantes. Quando a LAR exporta para 87 países, então tem clientes nossos que nunca tinham vindo ao Brasil. E quando eles vêm ao Brasil, como uma cliente da Coreia do Sul, que nos visitou ano passado, ela ficou muito impressionada. Primeiro, quando o avião desceu, puxa, no Brasil tem árvore, ela pensou. Quando desceu em Foz do Iguaçu, tem o Parque Nacional do Iguaçu, que viu nossas propriedades, com os rios protegidos, as nascentes, as matas ciliares, ela ficou muito impressionada. E assim os próprios europeus, pela primeira vez que vêm, como os americanos também, né? Então, eu penso assim, o Brasil ele é rigorosamente necessário para alimentar o mundo. De cada 5 pratos no mundo, um sai do Brasil. E vai aumentar isso aí, porque a população está crescendo muito. E é claro que no mundo tem outros lugares que poderiam produzir, mas não tem tecnologia, não tem gente para fazer, né? O Brasil tem clima, tem solo, tem tecnologia, mas tem um agricultor que põe a mão na massa, Esse né? é o ponto. Muitas vezes fala assim, mas a avicultura do Brasil, ele virou o segundo maior produtor, tudo é maravilhoso. Mas se não tiver um agricultor que levanta às 2 horas da manhã, que fica atento, às vezes vara uma noite acordado para cuidar uma porca que está tendo um trabalho de parto, se não tiver um avicultor que vai olhar se os equipamentos estão funcionando quando ele vai dormir, que é um mínimo sinal de um problema, ele levanta rápido. Um avicultor que levanta de madrugada ou a cada 2 horas para ver se aqueles pintinhos que chegaram na granja, se estão sendo aquecidos, se estão, né, se está de acordo. Quer dizer, se não tiver esse homem lá fazendo, né, não vai funcionar. Não tiver um tratorista, um operador de uma máquina, um operador de um secador, alguém que vara à noite aí, cuidando do turno de uma indústria, né, não vai funcionar. Agora, então tem que ter essa compreensão de quem não é da área, para ver o quanto isso aí exige das pessoas. Porque quem é funcionário público, em algumas esferas, ele tem que saber que o salário dele veio porque tem um agricultor plantando, exportando e o governo arrecadando imposto, né, para pagar ele. Está com a vida ganha? Sim, ele está com a vida ganha, porque alguém está trabalhando para pagar imposto para ele trabalhar numa instituição pública, né? Eu acho que nós tínhamos que tratar massivamente de mostrar isso. Então, essa narrativa que o Brasil tem que fazer para o meio externo, quem sabe tem que fazer primeiro dentro de casa. Internamente. Dentro de casa,
para a gente valorizar o que nós temos. Porque, senão, imagina quem é um produtor de uva, né? E que agora ele foi, assim, sacrificado, foi... Será que ele não vai dizer, puxa, eu vou abandonar isso aqui, vou morar na cidade, já estou me aposentando mesmo? E se isso vier em série, quem é que vai produzir a uva para a gente ter o vinho, para a gente ter o suco, para a gente ter o produto, para engarrafar, para girar a indústria, para girar o comércio, para exportar, para pagar imposto? Tudo isso nós temos que falar. Eu sempre, quando vou no supermercado, eu fico olhando para os carrinhos, o que eu chamo dos urbanos, né? Fico andando ferozmente naqueles corredores, né? E vão colocando suco de laranja quem produziu, leite quem produziu, as hortaliças como um todo. Quantas pessoas, que logística para fazer com que ele chegue no supermercado e tenha aquilo que ele quer na quantidade que ele quer. E as pessoas não estão sendo informadas disso. Parece que essas coisas surgiram do nada, né? Mas eu acho que nós temos que continuar perseguindo o que nós acreditamos, né? Eu acho que nós viemos para esse mundo com um legado de acreditar no nosso país e acreditar naquilo que se faz, não é? Se a gente conseguir transferir isso para os nossos filhos e pessoas próximas de nós, o senhor para 25 mil pessoas, não é? Deve ser um fim de dia no travesseiro, uma conversa muito particular. Assim, nós temos que ser otimistas, Sim. Temos que empreender, acreditar no nosso país, acreditar na nossa atividade. Sim. E acreditar que se ela for melhor feita, ela vai dar mais certo ainda. Sim. E gerar essa confiança. E, sobretudo, saber que confiança é algo que você demora muito a conquistar. Mas se você perder, difícil você reconquistar. É verdade. Então você não tem assim, o direito de falhar, o direito de errar. É um erro assim, involuntário, um acidente, faz parte. Mas um erro voluntário, por ser relapso, descuidado, não ser profissional, isso não faz sentido, isso não Sim. pode acontecer. Verdade. Mas também nós temos que ser assim, tolerantes com quem trabalha conosco. Porque será que ele sabe o que nós queremos? Será que ele foi treinado? Será que foi dado para ele um feedback, uma avaliação? Foi orientado devidamente? Será que nós compreendemos a dificuldade de um ou outro de vez em quando? Será que nós somos tolerantes com tudo, né? Se a pessoa tem um jeito, porque tem a religião que tem, a cor que tem, a forma que ele quer viver, isso aí não nos diz respeito. Então, essa tolerância a gente tem que ter, essa compreensão. Sim. De resto, é trabalhar, se comunicar, é orientar. E, sobretudo, quando você fala, quando você escreve, né, tem como apagar. É verdade. Isso aí é uma... Está escrito, ficou para sempre. Para sempre. Né? Eu estou na área escrevendo revistas editoriais, relatórios há 32 anos. E que ficam para toda uma nova geração. E não pode uma escrita de hoje contrariar uma de... Tem como, isso aí perde credibilidade. Verdade. Bom, eu queria, na verdade, no final, pedir algumas palavras suas, mas eu acho que o senhor já nos colocou sem que eu perguntasse, não é? Temos que ser otimistas, existir todos esses desafios que nós temos, mas mais do que nada, doutor Irineu, foi um grande prazer. Irineu, né? Irineu, desculpe, nós tínhamos combinado, nós tínhamos até combinado. Eu sou peão de trecho aqui da região da Campanha. Isso, nascido lá no interior de Canguçu. Bem interior. Era para ser um produtor de gado de corte mesmo, né? De leite. De leite, Meu pai produzia leite, também cebola, é uma região batata, de pequena pêssego. propriedade, né? Também é uma região de pequena propriedade. E que me deu esse prazer de estar aqui comigo, não é? Quem sabe a gente nunca tinha conversado tanto tempo, de uma maneira tão assim organizada, né? Sempre os nossos encontros. Mas eu deixo como mensagem final esse agradecimento, que Deus continue iluminando o senhor, a sua família, todas essas pessoas da cooperativa que estão lá agora trabalhando intensamente para fazer esse Brasil mais forte, mais pujante, com menos fome, com menos diferenças, não é? E você aqui comigo foi um privilégio. Desejo tudo de bom nessa caminhada que certamente ainda é longa
e quero estar perto, assistindo e aplaudindo. Não, com certeza, vamos ter muitas oportunidades. Para mim foi assim uma satisfação enorme estar aqui, né? Olho no olho, né? Sim, verdade. Nunca conversamos tanto, conversamos sempre de forma pontual, né? Do momento. Mas isso é importante também. Eu tenho uma confiança muito grande no nosso país, pelas riquezas naturais, pelas pessoas, pela tecnologia, pelo que sabemos fazer, e saber que nós somos solução, nós não somos problema. Nós somos solução para a questão da fome no mundo, né? Nós estamos fazendo bem feito, nós não estamos sendo ajudados, e nós não queremos aqui privilégio, não queremos insumos, não queremos subsídios, não é isso que nós queremos. Nós queremos condições para trabalhar, que nos digam o que tem que ser feito na parte legal, que nos dê um tempo para adequação, porque erros existem em qualquer atividade. Então, eu acho que nós precisamos muitas vezes que o governo ele oriente mais e venha punir menos. Muito bom. Muito bom. Irineu, muito obrigado uma vez mais, os nossos amigos que participaram desse Café com Pens. Certamente vai ser um podcast muito interessante, pela forma tão informal, se eu posso dizer, com que você trouxe tantos temas, não é? E a gente foi cavocando uma história bonita de uma cooperativa que começou com 55 pessoas e hoje tem uma representatividade econômica para o estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo, e inesgotável. Muito obrigado, meu amigo Irineu da Costa Rodrigues. É um prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Nutron Cargill apresenta Café com Pens.